Começando o Fala Físio. O vídeo de hoje é sobre manipulação da coluna lombar. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, fica aqui comigo até o final desse vídeo. E, é claro, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber as novidades e os novos conteúdos. A gente já sabe que a dor lombar é um sintoma e é um dos sintomas mais comuns que acontecem com a população em geral. Também sabemos que esse sintoma costuma ser de uma causa, de uma origem inespecífica. E para isso, é óbvio que vários tratamentos são investigados, dentre eles, um dos tratamentos mais usados, com maior frequência, é justamente a terapia manual. Então, eu quis trazer esse ponto para vocês, porque às vezes a gente não sabe quando é a melhor hora de usar, se realmente aquilo é o melhor que eu posso fazer para aquele paciente que tem a dor lombar. E também, muitas vezes, a gente esquece o passo a passo da manobra, porque é uma manobra que geralmente ela vai ter uma cavitação, ela vai ter o thrust, um ajuste, independente do termo que você use. É muito fácil você fazer uma manipulação lombar e ter um estalido. Então a gente sempre acha que está fazendo certo, e quem acha às vezes que por não ter o estalido, pensa que aquilo não vai ter efeito, pode estar enganado. Não necessariamente tem que ter o estalido. Mas por ser fácil dele acontecer, muita gente faz a manobra de qualquer jeito, e mais que isso, a preocupação é quando eu devo usar. Será que não tem nada que seria melhor do que a manipulação naquele momento? Então é melhor entender realmente esse paciente, esse momento é o que merece a utilização da manipulação lombar. Geralmente, vamos usar aqui o nosso quadro, a gente conhece como lombar roll ou manipulação em rotação da coluna lombar. Vamos chamar aqui de manipulação da coluna lombar. Eu vou abreviar aqui para vocês. Manipulação da coluna lombar. E qual é o passo a passo? O que eu acho importante ressaltar no passo a passo dentro dessa manobra? A gente tem que seguir um ajuste. Lembrando que, pessoal, nem sempre, ou na literatura já mostra que não há necessidade de você ser específico. Então o paciente tem sinais comparáveis, por exemplo, uma dor à palpação em L3, uma restrição de mobilidade naquela mesma região. Você pensa, poxa, eu preciso ser específico, eu preciso agir em L3. Não necessariamente. Ainda mais nesse tipo de manipulação, que a própria energia, a própria carga que você vai gerar ali, provavelmente vai atingir muitas outras vértebras, vai abordar essas outras vértebras coadjacentes ali, que não vão ser específicos. Então a gente sabe que os maiores efeitos, a maior teoria para justificar o efeito da manipulação lombar é de ordem neurofisiológica e não propriamente dito de um reajuste, reposicionamento ou qualquer teoria arcaica dessa que alguém ainda possa utilizar ou se basear. Então, pensando nisso, é importante que eu saiba os pontos para gerar uma tensão, para facilitar o meu braço de alavanca naquela região e não necessariamente ser específico, escolher a vértebra que eu quero manipular. Beleza? Então vem comigo, quais são os 5 passos? Vamos um a um para você guardar toda vez que você for fazer essa manobra. E ressaltando, só faça essa manobra se você tiver capacitação clínica para isso. Tem uma formação onde eu aprendi essa manobra, eu aprendi com algum professor, tá? Não estou aqui ensinando via online, quero comentar a manobra, beleza? Quais são os 5 pontos então? Vamos lá. Primeiro ponto. É importante você observar o posicionamento do paciente. Claro que ele vai estar em decúbito lateral, certo? Então, o paciente deitado de lado. Mas o primeiro ponto que a gente às vezes ignora, e eu considero muito importante, é o alinhamento do paciente no decúbito lateral. Como esse paciente está alinhado? Como estão alinhados? Ombro, quadril e tornozelo, os pés. Como está alinhado os 3 pontos ali principais, tá? Bem retinho, tudo bonitinho. Beleza, se isso estiver certo, vamos para o passo número 2. Passo número 2. Você vai medir a distância
do paciente para a beirada da maca. Nós vamos ter um vídeo prático que você vai assistir depois, mas é importante que você meça um palmo. Então eu vou colocar um palmo na maca, na beirada da maca, e o abdômen do paciente tem que encostar ali na minha mão. Então, distância do paciente. Beleza? Um palmo. Não esquece disso, tu vai ver no vídeo aí a hora que eu mostrar a manobra para vocês. Passo número 3. Nós vamos fazer aqui no passo número 3 o nosso primeiro braço de alavanca, que vai ser a flexão de joelho e quadril. Joelho e quadril. Beleza? Eu vou fazer a flexão de quadril mais ou menos a 60 graus e vou fazer a flexão de joelho a ponto de eu conseguir recostar o meu dorso do pé na região posterior do joelho oposto. Mais uma vez você vai ver o vídeo. Então, leva a perna, flexão de quadril, flexão de joelho e o pé vai lá atrás do outro joelho. Tudo bem? O quarto ponto, onde nós vamos criar o nosso segundo braço de alavanca, nós vamos abraçar o braço do paciente e fazer uma rotação de tronco. Rotação do tronco. Essa rotação é importante para que eu gere uma tensão tecidual que alcance a região da coluna lombar. Então, da mesma maneira que eu fiz a flexão de quadril e joelho, coloquei o pé atrás do joelho contralateral para gerar uma tensão, o meu primeiro braço de alavanca de apoio na região inferior da lombar. Quando eu traciono ou rodo o tronco do paciente, eu estou gerando tensão tecidual na parte superior da lombar. Assim a minha manobra vai acontecer muito mais fácil. E aqui a nossa quinta e última dica, essa é indispensável, é o que a gente costuma chamar de pulo do gato, tudo bem? Quinta e última dica, a gente vai rodar o paciente, rodar em bloco. O que é rodar em bloco? Você vai ver no vídeo prático que a hora que a gente já fez os braços de alavanca, já medi, está tudo alinhado, tudo bonitinho, eu vou trazer o paciente para mais perto de mim. Assim eu potencializo os braços de alavanca e garanto de uma maneira mais efetiva que a minha manobra vai ser executada da maneira correta. Então esses eram os 5 pontos teóricos e agora eu vou mostrar para você também quando você deve usar a manobra de manipulação e rotação da coluna lombar. E depois vocês vão ver o vídeo prático, a manobra acontecendo. Fica comigo até o final. Ramon, ótimo! Você já me explicou o passo a passo da manobra, você ainda vai ver o vídeo, vai entender o passo a passo, mas beleza. Quando eu devo usar? Quando a manipulação da coluna lombar pode ser muito bem-vinda. Então eu vou mostrar para vocês a regra de predição clínica, que se encaixa na classificação de subgrupos para o tratamento da coluna lombar. Lembrando, os subgrupos, essa classificação tem sido atualizada, mais estudos têm saído, então vale a pena fazer a abordagem, pegar a literatura, ler, mas isso que eu vou passar para vocês ainda continua valendo, então talvez seja o tiro mais certeiro que você possa ter em relação à coluna, em relação à manipulação da lombar. Vamos lá. Então a gente vai falar agora quando usar. E para isso a gente responde com a regra de predição clínica. Vamos lá. Primeiro ponto. Se o paciente tiver com sintoma de dor lombar, então, dor por menos de 16 dias.
Então o paciente chegou lá na LMA, olha, estou com uma dor lombar, está me incomodando, eu não consigo ficar sentado, eu não consigo ficar muito tempo de pé, enfim. Se ele falar assim, ó, você pergunta para ele, quanto tempo faz essa dor? Ó, 16 dias, ou 15 dias, 10 dias, né? Tudo que tiver dentro dessa faixa, você já faz um asterisco lá e já guarda essa informação que ela pode ser importante. Você vai entender, vem comigo. Segundo ponto, se um sintoma, ou seja, sintoma não tiver ultrapassando a linha do joelho. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Muito comum dor lombar irradiada para membro inferior. Então, se esse cara tiver com uma dor lombar que não está ultrapassando, o sintoma não está indo além da linha articular do joelho, isso também vai ser um ponto positivo para você aplicar a manipulação lombar. Mas calma, a gente vai somar e entender o contexto geral, beleza? Vem comigo, terceiro ponto. A gente vai observar se esse paciente tem hipomobilidade em pelo menos uma das vértebras lombar. O que é hipomobilidade? A gente pode testar, por exemplo, com a manobra de PAC. Ramon, eu não sei o que é a manobra de PAC. É uma pressão posterior-anterior central. É uma manobra provinda da técnica de Maitland, onde a gente faz mobilização em cima do processo espinhoso das vértebras. Se você não tiver o Maitland, você pode ter outras maneiras de avaliar, como a própria mão quiropraxia, ou outra maneira que você possa mobilizar essa região e distinguir se tem pelo menos uma vértebra ali que está mais restrita na mobilidade. Claro, gente, nós temos limitações. A nossa mão não é o melhor aparelho do mundo para fazer esse tipo de teste, isso já está comprovado na literatura, mas não existe algo que substitua. Então, utilize e veja a mobilidade. O quarto ponto, você vai avaliar se esse paciente tem uma diminuição, ou seja, ele tem uma diminuição, aqui eu coloquei mais, né? Aqui é menos, né? Perdão. Então, menos. Opa, menos. Esquece isso aqui. Menor que 16 dias. E aqui, se ele tem uma diminuição maior, né, uma rotação menor que 35 graus em algum quadril, em algum dos quadris. Então, se o cara apresentar uma rotação interna de quadril, seja qualquer dos lados, menor que 35 graus, se ele tiver essa limitação, isso também conta como um ponto a favor da manipulação lombar. E o último ponto, o quinto ponto, vai ser a pontuação no questionário de Fear Avoidance, que é o FABQ. Se esse cara tiver, então, uma pontuação, estou olhando minha colinha aqui para não errar para vocês, menor que 19 pontos. 19 pontos. E eu vou disponibilizar esse questionário para vocês aqui embaixo do vídeo. Se esse cara tiver uma pontuação menor que 19, também vai propiciar, vai ser legal, talvez você agir com a manobra de manipulação e rotação da coluna lombar de maneira inespecífica. Lembrando, quanto mais pontos desse ele tiver, maior a possibilidade dele melhorar se você aplicar a manipulação de rotação lombar. Para vocês terem uma ideia, ó, eu estou olhando aqui no meu slide, se você tiver de 4 das 5, a regra de predição clínica diz que você tem uma chance de 95% de chance de ajudar esse paciente com a manipulação lombar. Então olha só, imagine agora quantas vezes você já não fez uma manipulação sem nem sequer saber a maioria desses pontos, desses tópicos, e você poderia ter sido muito mais assertivo. Ou ainda, aquele paciente que você não manipulou, talvez tinha 4 até 5 desses pontos aqui que a gente falou. Então vale a pena se atentar para você ser mais assertivo e ajudar realmente o seu paciente na hora do tratamento. Beleza? Vamos lá para o vídeo, ver na prática como acontece a manipulação da coluna lombar? Não esquece, mais uma vez,
Se inscreve aqui no canal, clica, ativa o sininho, curte e compartilha para a gente alcançar mais e mais pessoas e colocar sempre a fisioterapia no lugar onde ela merece. Agora a parte prática da manipulação e rotação da lombar. Lembra dos 5 pontos? Vamos comigo passo a passo. Primeiro ponto, alinhamento do paciente. Então eu devo garantir que principalmente o ombro, o quadril, o joelho, o tornozelo estejam na mesma linha. Então eu vou pedir para ele ajeitar aqui, erguer o tronco. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que a gente tem que se atentar nessa manobra é pedir para o paciente vir para frente. Mas o quanto? Um palmo. Então, coloquei o palmo da mão aqui, ele vai vir até encostar a barriga aqui na minha mão. Ótimo. Segundo ajuste já posicionado. Terceiro ponto, eu vou criar o meu primeiro braço de alavanca. Lembra? Flexiono o joelho e quadril, coloco o pé atrás do joelho contralateral. Assim eu já tenho o primeiro ponto, ó, de tração, de tensão na região lombar. Meu primeiro braço de alavanca dessa manobra. Quarto ponto, eu vou criar agora o braço de alavanca na região superior. Então eu vou pegar o braço que está encostado na maca do paciente. Posso ajudar com a minha outra mão aqui, ó, vou rodar ele, gerando tensão até a região lombar. Aqui ele vai colocar o braço embaixo da cabeça. E o último, quinto ponto que eu passei para vocês é rodar o paciente em bloco, trazer ele para você, para frente. Trouxe, mantém. E aqui existem N variações, N pegadas. Eu vou fazer, aqui eu me sinto mais confortável para demonstrar para vocês, mas já saibam que sim, existem N variações de posicionamento das mãos. Então, posicionei aqui, crio o meu braço de alavanca com a perna, tá? Também não é 100% das vezes que você vai precisar fazer isso, mas para mostrar de uma maneira completa. Posicionei a minha mão na região lombar, meu antebraço aqui no ombro, abro o cotovelo para gerar o braço de alavanca na direção ao chão, ao solo, na diagonal. Peço a inspiração do paciente. Na ex, ele solta, eu acompanho e manipulo. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo da manipulação da rotação lombar. Mais uma vez, curte, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo do Fala Físio.